Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Como vamos perceber aqui nesse capítulo 39, André Luiz ficou tocado com o caso Tobias. É um caso que mexeu com questões muito íntimas, muito internas do André Luiz. Nós podemos dizer que ele foi afetado por aquele caso, porque ele tinha um pouco da história dele. Esse caso permeava as angústias, a saudade, o apego e uma série de sentimentos que André Luiz estava nutrindo, depois que ele retornou à pátria espiritual. Ao ver o caso Tobias, ele se identifica e começa a fazer aquele exercício de se colocar no lugar do outro, aquele exercício de se enxergar numa determinada situação, e é óbvio que isso o afetou, mexeu com ele. E ele acaba por procurar os conselhos da senhora Laura, que o acolhe e aconselha para todos os momentos mais difíceis, faz o papel de mãezona. Então vamos aprender com mais esse capítulo do livro Nosso Lar. Capítulo 39. Ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa alicerçada em princípios novos de união fraterna preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia, e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. A ideia obsessiva, aquela ideia que se repete, aquele assunto que ficamos pensando nele o tempo todo, que vai se repetindo, esse era o pensamento de André Luiz. E mais, agora nesse momento aqui, que é quando a pessoa se implica na situação, percebem? É muito diferente nós nos inteirarmos intelectualmente de um assunto, obtermos informações, aproximar-se de um assunto apenas com a sua inteligência, mas o que está acontecendo com André Luiz é que ele se colocou emocionalmente na situação, ele fez a transposição daquela história para seu mundo íntimo. E é exatamente o que estamos buscando aqui. Nós estamos estudando a série André Luiz, estudando os temas, porque queremos na verdade, fazer esse grande mergulho dentro de nós, entendemos como anda nosso mundo íntimo, como que reagimos, como que lidamos com isso, e o André Luiz constatou aqui que ele se sentia senhor do lar terrestre. O que significa isso? Que ele ainda se acreditava dono do lar terrestre e dono da esposa, da viúva, e o que ele está confessando aqui é que ele não iria tolerar se ela já estivesse com uma companhia nova, se esse lar já estivesse ocupado por alguém. Vejam que interessante, como que a pessoa se implica, quando a pessoa se coloca, a história, aquilo que ela presenciou passa a ser material didático, porque a grande reflexão agora é uma reflexão íntima, é uma reflexão interior, uma reflexão pessoal do André Luiz, e aqui começa o crescimento dele, porque enquanto não trazemos a temática para as nossas questões íntimas, quando não fazemos isso, não conseguimos avançar na superação das amarras, das grandes questões do sentimento que nos mantém escravos. E ele se questiona. Será que ele conseguiria? Porque aqui no caso, seria a esposa dele, ele e o novo companheiro da esposa, será que ele conseguiria lidar com isso? Ele já está começando a pensar nisso, então ele está dizendo: eu não teria coragem de fazer isso com ela, e eu também não aceitaria isso da parte dela. Isso é o que ele está confessando, e é importante isso, é uma peça-chave da nossa autodescoberta, uma peça-chave do nosso aprimoramento, é nós entendermos quais são nossas limitações emocionais, até onde nós conseguimos ir, e até onde nós não conseguimos. Quer dizer, o que ultrapassa nossos limites, reconhecermos essas fronteiras é sinal de maturidade, maturidade espiritual, e André Luiz aqui está revelando agora amadurecimento espiritual. Vejam, ele que chegou meio perdido, no início, ele sequer sabia que estava desencarnado, depois com o tempo, no umbral, ele começou a se dar conta que havia algo diferente. Ele começou a ter uma sensação de que a vida continuava, e agora, nós temos aqui um André Luiz já amadurecido, não só consciente de que está no mundo espiritual, não só consciente de que está desencarnado, mas consciente da sua real situação íntima. Esse é o ponto, situação íntima. Tão preocupado me senti,
que no dia imediato deliberei visitar Lísias, no momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: "Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido." Assim, o que ele foi buscar? O colo da mamãe 2, que a senhora Laura acabou se tornando a mãezinha número 2 do André Luiz. Ela assumiu essa responsabilidade de conduzi-lo, de conduzir o desenvolvimento dele, o crescimento dele na colônia Nosso Lar. E aproveitou aquele momento para ter aquela conversa franca e sem pressa, tranquila e ávido de dúvidas e questionamentos. Assim, percebemos que ele havia ficado muito mexido, muito afetado por esse caso, que ele queria se abrir com a dona Laura, mas estava um pouco acanhado. E vejam que interessante aqui, é claro que a dona Laura já sabe, que essa é a grande questão do André Luiz, porque desde que ele chegou na colônia Nosso Lar, desde o momento em que ela aceitou ser a mãezinha número 2 dele, ela já sabe que esse é o grande drama que ele vai ter que enfrentar, ela já sabe, por isso que ela sorriu. E vejam, aqui entra a experiência de vida, porque é óbvio que a dona Laura já viu muita coisa na experiência de vida dela. E percebam a lição: quando estamos com um problema torturante, precisamos ter pessoas em quem confiamos, com quem possamos nos abrir, com quem possamos trocar impressões, isso é muito importante. Assim, não devemos tomar decisões, não devemos lidar com problemas graves de forma rápida, sem reflexão e sem ter uma rede de amparo. Ao longo da nossa encarnação, nós precisamos construir uma rede de pessoas com as quais possamos conversar, possamos falar de assuntos difíceis. Então, olha a lição que estamos tendo aqui: cooperação amiga. Grandes problemas, grandes questões, são sempre resolvidas com cooperação amiga. É por isso que o sistema solar é governado por uma comunidade de Cristos, e Jesus faz parte de uma comunidade de Cristos. Isso significa que ele está sempre trocando com os seus companheiros, com os outros Cristos do sistema solar, ele está sempre conversando sobre a Terra, sobre os problemas da Terra, sobre os desafios do planeta Terra, está sempre interagindo com os outros Cristos. Cooperação. Porque nenhum de nós, criaturas, somos autossuficientes, nós somos co-criadores. Só conseguimos criar em grupo, em conjunto, precisamos dessa ajuda, isso é muito importante. E depois de ligeira pausa prosseguiu atenciosa: "O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade?" Atalhei com interesse. "Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo." Vejamos que parágrafo profundo, e o que a senhora Laura está dizendo: que nós encarnados, temos uma perspectiva, um ponto de vista muito limitado, a nossa visão é profundamente limitada, nós avaliamos tudo acreditando que a vida é só o que ocorre entre o berço e o túmulo, nós não lidamos bem com a desencarnação, nós não lidamos bem com a mudança, nossa visão é limitada. Diz para André Luiz: agora você precisa aprender a pensar como espírito. Vejam que interessante, pensar como espírito, importantíssimo. Espírito de sequência, gravem essa expressão, porque o benfeitor Emmanuel utiliza essa expressão umas 500 vezes em várias obras psicografadas pelo Chico Xavier, essa é uma expressão recorrente. Espírito de sequência da natureza, nós temos que entender isso. Então,
você planta a semente, ela germina, cresce, dá folha, floresce, depois dá o fruto amadurece e reinicia o ciclo. Vamos encarnar, ficamos em gestação por 9 meses, aproximadamente, no útero materno, tudo tem um espírito de sequência. Nós é quem criamos essa ilusão imediatista da vida, essa noção imediatista. Então, o que as pessoas pensam? Ah, eu desencarnei aqui, vou para o céu encontrar com os anjos. Ah, eu estou aqui, cheio de defeitos, cheio de imperfeições, vou desencarnar e vou me comunicar só pelo pensamento, e o espírito de sequência? Como podemos dar saltos tão gigantescos? E o que esperamos? Dar um salto para a evolução? Queimar etapas? Mal conseguimos ser um ser humano encarnado, e desencarnamos e vamos viver como anjo? Cadê o espírito de sequência? Precisamos compreender isso, o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. O que vai acontecer conosco quando desencarnarmos? Vamos encontrar exatamente o que procuramos, vamos viver exatamente como vivíamos, vamos estar no meio de pessoas exatamente do mesmo nível nosso, é esse o espírito de sequência. Ter saltos é ilusão. Prestem atenção. Espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. E mais, o que a Dona Laura está querendo dizer? A nossa sexualidade ainda está repleta de animalidade, nós temos que entender isso, nossa sexualidade ainda está repleta de traços de animalidade, embora ela seja um patrimônio de faculdades divinas, essa faculdade divina vai se aperfeiçoar, mas calma, muita calma. Vamos raciocinar aqui, digamos que temos acesso às suas últimas 20 encarnações, só 20, vamos examinar suas últimas 20 encarnações, quantos vínculos afetivos formamos ao longo dessas últimas 20 encarnações? Quantas histórias de ciúmes, de apego, de ódio? Quantas tragédias envolvendo nossa vida afetiva? Como esperar que isso se resolva com um passe de mágica? Como esperar isso? Percebem? Precisamos compreender essa complexidade, temos que compreender a complexidade da nossa história, a complexidade dos nossos vínculos, a complexidade das nossas tragédias afetivas. É isso que a Dona Laura está tentando despertar no André Luiz. Está dizendo: meu filho, pensa, raciocina, porque na verdade o que está acontecendo com André Luiz é que ele está lidando com a questão afetiva, ele está lidando com a questão sexual de uma maneira infantil, boba. Ele não tem noção da complexidade que é a história dele, não é? Mas temos nisso uma regra geral, indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez, restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido. Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas instruções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. Percebam aqui a pergunta ingênua do André Luiz: isso acontece com todo mundo então, desencarnou e não vamos encontrar todo mundo? E vamos morar todos na mesma casa? Cuidado com generalizações. Anotemos com atenção essa frase aqui. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Por quê? Vejam os nossos pets, eles têm afeição, porém vocês acham que eles têm compreensão? Compreensão de afetos? Claro que não, então a afeição é um fenômeno natural, é um fenômeno da vida, é um atributo dos seres. Compreensão é conquista evolutiva. Os seres humanos têm afeição, mas nem sempre têm compreensão, é por isso que havemos no mundo essas afeições doentias, destruidoras e tóxicas. Porque tem muita afeição, mas pouca compreensão.
Nosso lar está acima da crosta terrestre, nosso lar é uma colônia que está acima do padrão vibratório dos encarnados aqui, então é claro que tudo lá é superior, e o caso Tobias é uma exceção, porque pouquíssimas pessoas conseguem colocar a fraternidade acima do egoísmo, pouquíssimas pessoas conseguem colocar a fraternidade acima do apego e acima da inferioridade. O que Dona Laura está dizendo, de meu filho, aquilo ali que você viu, não é para todo mundo não, filho. Não é todo mundo que dá conta daquilo não. Por quê? Porque se entregaram ao ciúme, ao apego, ao ódio, à vingança, à mágoa e não conseguiram superar essas tortuosidades, esses labirintos do afeto. Assim, deduzimos que a Dona Laura está alertando André Luiz, mais ou menos assim, e meu filho, você vai enfrentar um teste, você vai ser testado para saber se tens condições de seguir esse exemplo do caso Tobias, ou seja, você poderá voltar para o seu umbral. Essa é a questão porque André Luiz vai poder visitar o seu lar terreno e é naquele momento que ele será avaliado se ele terá condições de permanecer em nosso lar, ou se ele vai voltar para o umbral. É isso que ela está dizendo para ele aqui. Lembrando que o umbral pode começar na nossa casa, porque quando André Luiz voltar para o seu lar terreno, se ele se entregar ao ódio, ele vai ficar preso, vai se tornar um obsessor da viúva, da Zélia que foi a esposa dele. Ele vai se tornar um obsessor. Será um teste para ele. E que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora, se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre antes de tudo interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. O ciúme, o apego, o ódio, constroem um verdadeiro inferno. Quantas pessoas matam, cometem homicídio por ciúmes? Quantas pessoas cometem atos de violência por apego? Quantas pessoas casam num clima de festa, num clima de alegria e no momento de divorciar entram em um clima infernal de ódio e de guerra? Criar um vínculo, todo mundo sabe, mas na hora de desvincular, abre aspas para as palavras da Dona Laura. Inventam criações inferiores para si mesmas e vão padecer um verdadeiro inferno, perceberam? Esses espíritos envolvidos em tragédias afetivas vão experimentar encarnações dolorosas, encarnações expiatórias de muito desafio, de muita dor, para tentarem dissolver esses nós de ódio, de apego e de ciúme. Qual é o grande solvente? Qual é o grande ambiente que dissolve as tramas de ódio da família? A reencarnação, e com a bondosa oportunidade do esquecimento do passado, para repararmos o mal que causamos. Onde recebemos a família, filho, filha, marido, esposa, pai, mãe, sogro, sogra. Tem pessoas que estão encarnados com uma bagagem pequena de preocupações. Mas tem outras que estão cheias de preocupações, porque a colheita é obrigatória. Tem muitas pessoas que encarnam, espiam e depois cometem o mesmo erro, o mesmo equívoco, cai de novo nas teias do ódio. O perdão é problema sério. Porque perdão é o seguinte. Vamos dar um exemplo, quando alguém nos machuca, nos ofende, é como se a pessoa colocasse uma algema, um lado da algema no nosso braço, e nós ficamos com o outro lado da algema aberta na mão, mas aí se não perdoamos, o que fazemos?
Colocamos o outro lado da algema na pessoa que nos ofendeu, pronto, está algemado conosco. Se perdoamos, o que fazemos? O que é o perdão? É tirar as algemas e seguirmos em frente. Precisamos entender uma coisa: perdão não é um presente que damos para o outro, não. Perdão é um presente que damos para nós mesmos. Perdão é tirarmos a algema do nosso braço, perdão é liberdade, perdão é libertação. Então, quando perdoamos, tiramos a algema e falamos assim: vai em paz, filho, e deixa seguirmos o nosso caminho, vai com Deus. A essa altura a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou: aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou: é importante aqui deixarmos claro a importância do estudo e compreensão da questão 100 do Livro dos Espíritos, onde trata da escala espírita, porque quando estudamos a escala espírita, percebemos que os seres humanos não estão no mesmo degrau evolutivo, então não adianta destinar um conteúdo a uma criança espiritual, conteúdo que é típico de um adulto. Nós também temos uma fase de infância espiritual, uma fase de adolescência espiritual, uma fase de maioridade que são os bons espíritos, e uma fase de maturidade que são os espíritos puros. Se destinamos um conteúdo a crianças espirituais, ou como diz Emmanuel, na série que comenta o Evangelho, Emmanuel diz assim: o Evangelho não se destina aos embriões da espiritualidade, então nós temos que dosar, nós temos que adequar o conteúdo ao grau evolutivo do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. É isso que a senhora Laura está dizendo. Essa conversa aqui não é ainda para espíritos que estão na infância espiritual, porque esses espíritos imperfeitos ainda estão muito dependentes da matéria, muito dependentes das sensações corporais. Falar desses assuntos aqui é perda de tempo. Percebam o que Dona Laura fala. Necessidade da iluminação com Cristo, porque Jesus não é apenas uma figura para ser adorada, Jesus não é apenas uma figura para ser cultuada. Na doutrina espírita, Jesus é um modelo, é um guia para ser seguido. Quem adota Jesus como modelo e guia está em franco processo de iluminação pessoal. Então vejam, essa deve ser a nossa preocupação, esse é o nosso foco, o processo de iluminação pessoal. Iluminação em que? Iluminação da mente, burilamento dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos conceitos, mas burilamento também dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa dimensão afetiva, e burilamento do nosso comportamento, da nossa conduta, iluminação pessoal. Então quem já compreendeu a necessidade de iluminação com Cristo, há um refinamento, há uma iluminação também da vida afetiva do espírito, das interações afetivas do espírito. É natural, e quando estamos ainda muito infantis espiritualmente, é natural que predomine as sensações físicas, e as relações afetivas serão relações baseadas nos sentidos físicos. Serão relações afetivas que têm por base apenas o corpo, apenas a aparência, apenas o prazer que os corpos podem proporcionar. No entanto, quando o espírito amadurece, ele passa a querer algo mais, uma cereja do bolo, que é o que? A afetividade, a espiritualidade, o compartilhamento, a cumplicidade, a parceria espiritual. Então não perde a conexão corporal, a conexão dos sentidos, não se perde, claro que não, mas você agrega outros elementos. A relação afetiva não é mais ditada apenas pelos aspectos das sensações físicas. Então a relação afetiva começa a assumir um outro patamar de maturidade. Assim, é óbvio
que isso afeta profundamente a alma, porque a pessoa que escolhemos para ser o nosso parceiro, a nossa parceira afetiva, essa pessoa vai compartilhar conosco uma jornada de iluminação, vai compartilhar conosco elementos fundamentais da nossa existência. Esse é um tema muito importante. Infelizmente nós não preparamos as nossas crianças e os nossos jovens para a relação afetiva, só preparamos eles para a matemática, para a química, para a física, para a geografia, para a história, para a gramática portuguesa, mas não preparamos para o relacionamento afetivo. Assim, André Luiz começa a refletir sobre a conduta que ele tinha, da infidelidade afetiva, que é o grande desafio da humanidade terrena, os desmandos de ordem afetiva. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me sim a imponente questão da fraternidade humana. Então, qual foi a postura da senhora Laura? Não foi uma postura de julgamento, não foi uma postura de condenação. Olha o que ela está dizendo. O esforço de consertar é a tarefa de quase todos nós, porque quase todos nós caímos nessa área, quase todos nós temos questões a serem resolvidas nessa área da vida. Por isso, é preciso o esforço de consertar, e então, para isso, nós vamos precisar do quê? Da misericórdia divina, porque ela oferece inúmeros caminhos para que possamos retificar, pois, evolução é isso. Erramos? Vamos ter que retificar. Erramos, vamos ter que consertar. E consertar dá trabalho? Dá. Consertar dói. Dói. E a maioria de nós estamos corrigindo a vida afetiva, consertando e corrigindo. Sendo assim, precisamos de misericórdia. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesmo. Por quê? Porque quando o espírito é ainda infantil, espiritualmente falando, quando o espírito é grosseiro, está ainda completamente dominado pelas sensações corporais, as relações sexuais são puramente corporais, são pura troca de sensação física, mas, na verdade, todo encontro sexual é uma troca profunda de energia, energias do espírito. Considerações finais. André Luiz sente-se profundamente perturbado pelo caso Tobias, um espírito que vive em harmonia com as duas mulheres com quem foi casado na Terra, e Hilda e Luciana. Incapaz de conciliar essa situação com seus próprios sentimentos de posse e ciúme em relação à sua esposa, Zélia, ele procura a sábia senhora Laura em busca de esclarecimento. Em uma conversa paciente e esclarecedora, Dona Laura explica que o caso de Tobias não é uma regra, mas um exemplo de vitória da fraternidade e do entendimento espiritual. Ela ensina que os laços no mundo espiritual são construções vibratórias ou baseadas na compreensão e no amor fraterno, e não nas convenções terrenas. Dona Laura contrapõe esse sucesso espiritual ao destino de almas que não conseguem superar o ódio e o ciúme. Essas almas permanecem em zonas de sofrimento, umbral, e, eventualmente, precisam reencarnar para resolver seus conflitos, muitas vezes recebendo seus antigos desafetos como parentes próximos para aprender a amar. A conversa leva André Luiz a uma profunda reflexão. Ao final, sua preocupação deixa de ser o caso específico de Tobias para se tornar a questão muito mais ampla e fundamental da fraternidade humana. A evolução do amor é o tema central, é a transição do amor-posse, característico das experiências humanas e da animalidade ou remanescente, para o amor fraterno, uma expressão mais elevada e espiritual. O casamento na Terra é uma etapa, mas no plano espiritual, o que prevalece é a capacidade de amar sem exclusividade.
Quanto à natureza espiritual dos laços, Dona Laura enfatiza que no mundo espiritual as construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. Isso significa que a sintonia de pensamentos, a compreensão e a fraternidade real são o que unem as almas, e não os contratos ou papéis sociais terrenos. Remetendo-nos à lei de causa e efeito, e à reencarnação, Dona Laura explica claramente as consequências das nossas emoções. Quem cultiva ódio e incompreensão cria para si mesmo um inferno ou um umbral. A reencarnação é apresentada como a solução misericordiosa da bondade divina, que oferece uma nova chance de reconciliação nos laços de consanguinidade, sob o véu do esquecimento. Enfatizando a importância do perdão real, Dona Laura diferencia o perdão verbal, questão de palavras, ou do perdão verdadeiro, que exige mover e remover pesados fardos de outras eras, dentro de si mesmo. É um trabalho íntimo e profundo, essencial para a libertação espiritual. A discussão se amplia do casamento para toda experiência de sexo, destacando sua profunda importância para a alma que já tem alguma consciência espiritual. Isso reforça a ideia de que a energia sexual deve ser vivida com responsabilidade e entendimento. A conversa é uma aula sobre a quebra de paradigmas. André Luiz começa com um problema pessoal e específico, quase um escândalo ou moral a seus olhos. E Dona Laura, com maestria, eleva a discussão do plano pessoal para o universal. A genialidade do capítulo está na jornada de André Luiz. Ele começa julgando Tobias e termina refletindo sobre a fraternidade. A lição não é sobre poligamia no céu, mas sobre a necessidade de expandir nossa capacidade de amar. Ficando claro que o umbral não é um lugar de castigo externo, mas uma consequência direta do estado mental e emocional do espírito. Aqueles que se esquivam à fraternidade legítima ou criam suas próprias prisões vibratórias. A recomendação de Jesus para a imediata reconciliação com os adversários ou ganha uma dimensão prática e urgente. Não se trata apenas de uma virtude moral, mas de uma necessidade para o próprio bem-estar e progresso espiritual, seja nesta vida ou nas futuras. Em suma, ouvindo a Sra. Laura é um capítulo que desafia o leitor a reavaliar seus conceitos sobre amor, casamento e relacionamentos, convidando-o a substituir o egoísmo e a posse pela compreensão e pela fraternidade universal, que são as verdadeiras chaves para a paz de consciência e a felicidade espiritual.